Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando os clássicos aí da sociologia, nós vamos agora entrar em Émile Durkheim, 1858 a 1907. Então, já reparando a data do seu nascimento, ele nasce quando Comte morre. Então, há um interstício aí entre a atividade de Durkheim e a atividade de Comte. E tanto Durkheim como Max Weber, que nós vamos ver, que vão estruturar a sociologia como ciência. Então dá para saber que passa um bom tempo entre um e outro. Como nós fazemos quando vamos ver um autor, como também isso fica como dica para a própria monografia, sempre nós temos que ter, quando fazemos um tema sobre um autor específico, a sua biografia. Não é para ter curiosidade sobre o autor, matar a curiosidade, seja lá o que for, mas é para verdadeiramente nós entendermos como o seu tempo, as teorias do seu tempo e até o mundo do seu tempo influenciou na estruturação da sua teoria. Então, aí na adolescência, o jovem David Émile presenciou uma série de acontecimentos que marcaram decisivamente todos os franceses em geral, e ele próprio particular. 1º de setembro de 1870, a derrota de Sedan. A 28 de janeiro de 1861, a capitulação diante das tropas alemãs, a Guerra Franco-Prussiana, né? De 18 de março a 28 de maio, a insurreição da Comuna de Paris. 4 de setembro, a proclamação da que ficou conhecida como a Terceira República, com a formação do governo provisório de Thiers, até a votação da Constituição de 1875 e a eleição do seu primeiro presidente, Macmahon. Thiers fora encarregado também de assinar o Tratado de Frankfurt, como o de reprimir os comunar até a liquidação dos últimos remanescentes do Muro dos Federados. Por outro lado, a vida de Émile foi marcada pela disputa franco-alemã. Em 1871, com a perda de uma parte da Lorena, sua terra natal tornou-se uma cidade fronteiriça. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, ele viu partir para o fronte numerosos discípulos seus, alguns dos quais não regressaram, inclusive o seu filho André, que parecia destinado a seguir a carreira paterna. Então, primeiro ponto aí. A França, desde a Revolução Francesa, vem por tribulações, oscilação de poder, então há uma instabilidade muito grande, né? Por outro lado, economicamente também, as insurreições que acontecem, porque estamos em plena Revolução Industrial, há um massacre do mundo operário em matéria de trabalhos, etc. E, obviamente, o que se assiste no tempo de Durkheim é a insurreição desses homens que eram verdadeiramente explorados, etc. Né? Então, qual que é a marca? Uma marca muito tribulada do tempo que ele vive, né? De muita instabilidade em todos os âmbitos da vida. No entretempo, Durkheim assistiu e participou de acontecimentos marcantes e se refletem diretamente nas suas obras, ou pelo menos nas suas aulas. O ambiente é por vezes assinalado por um sendo vazio moral da Terceira República, marcado seja pelas consequências diretas da derrota francesa diante da que seria a Alemanha e das diversas dívidas humilhantes da guerra, seja por uma série de medidas de ordem política, dentre as quais duas merecem destaque, especialmente pelo rompimento com as tradições que elas representam. A primeira, chamada Lei Naquet, que instituiu o divórcio na França. Depois de acirrados debates parlamentares, se prolongaram em 1882 e 84. Então, a França, como essa dimensão
totalmente secular e vai marcar este processo, tá? Esse processo. A segunda é a representa a instituição laica, que questão levantada pela Assembleia de 1879, por Júlio Ferry, encarregado de implantar o novo sistema, como ministro da Instrução Pública em 1882. Foi quando a escola se tornou gratuita para todos, obrigatória de 6 aos 13 anos, além de ficar proibido o ensino da religião. O vazio corresponde à ausência do ensino da religião na escola pública, tenta-se preencher por uma pregação patriótica, representada pela que ficou conhecida como instrução moral e cívica. Inclusive no Brasil teve na época do golpe militar. Né? Mas o que caracteriza aqui? Esse processo até não só de laicização, mas até de rejeição da própria religião. Né? E aí o Durkheim vai estar nesse meio, que depois ele vai comprovar a religião como um fato social. Tá? Então, aqui há um processo que vai influenciar ele nesse ponto também. Ao mesmo tempo que questões políticas e sociais balizavam o seu tempo, uma outra questão de natureza econômica e social não deixava de apresentar continuadas repercussões políticas e o que se denominava questão social. Ou seja, as disputas e conflitos decorrentes da oposição entre capital e trabalho, vale dizer, entre patrão e empregado, entre a burguesia e o proletariado. O marco dessa questão foi a criação, em 1895, da Confédération Générale du Travail. O que é importante aqui? Nós estamos aqui naquele processo da Revolução Industrial, como eu disse, só que aqui acontece algo interessante, que é a organização dos trabalhadores. Então, aquilo que na primeira metade do século XIX era muito... o trabalhador era largado à sua própria sorte, aqui há um processo de organização dos trabalhadores para reivindicar os seus direitos. Tá? Os seus direitos. A bipolarização social preocupava profundamente tanto os políticos quanto os intelectuais da época, e sua interveniência no quadro político e social, chamado tournant de siècle, a virada do século, não deixava de ser perturbadora. A gente tem que lembrar também que aqui começam as insurreições dos processos que aí Marx estava também, e o pensamento socialista estava por trás de muitas desse processo revolucionário. Tá? A bipolarização social, com efeito, apesar dos traumas políticos e sociais que se dão no início da Terceira República, no final do século XIX e começo do século XX, corresponde a uma certa sensação de euforia, de progresso e de esperança no futuro. Se bem que os eixos econômicos não fossem de tal ordem, pudessem fazer esquecer as sucessões de crises, aí 1900, 1907, 1912, e os problemas colocados pela concentração. Registrava-se uma série de inovações tecnológicas que provocavam repercussões imediatas no campo econômico. Então, a Belle Époque, né, esse processo de euforia em que a revolução técnica, científica e industrial, a segunda e terceira revolução industrial, parecia o quê? Que agora o ser humano ele era dono de si mesmo, né? Que ele tinha verdadeiramente uma independência no seu agir. Então, isso cria uma outra perspectiva. Então, nesse processo, qual é o processo que estamos aqui na Revolução Industrial? É a era do aço e da eletricidade, que se inaugura. Então, o aço, o que ele vai trazer? A verticalização plena das grandes cidades. Né? Então, o aço, ele proporciona, além da maquinário, de trem, etc.,
ele vai trazer a verticalização da sociedade e a maior concentração urbana. Por outro lado, a eletricidade, a energia, como vai dizer aqui, junto com o início do aproveitamento do petróleo como fonte de energia, ao lado da eletricidade, são utilizados por energia limpa. Por que limpa? Porque é diferente da energia, entre aspas, suja, que é a energia proveniente do carvão. Então, a energia elétrica, primeiro, ela chega a muitos lugares de uma forma muito veloz, né? E ela proporciona esse acesso à energia de uma forma limpa e bem mais fácil, tá? Cuja era declinava. Então, e ao lado a telegrafia, né, que marca o início do que se começou a chamar, aí que a gente vem falando, segunda revolução industrial. E o que caracteriza a telegrafia? A informação, né? Então, aquilo que às vezes demorava tempo para chegar à informação, de repente a telegrafia começa a fazer com que a informação comece a circular com mais facilidade. Uma outra característica, o motor a combustão interna e o dínamo, tá? O motor de combustão interna, diferente da primeira revolução, que é a máquina a vapor, ele, diferente da máquina a vapor, que tem que ter uma grande estrutura para poder suportá-la, o motor a combustão ele é reduzido em matéria de tamanho e ele pode se popularizar, né? Então, aquilo que são os carros começa a se popularizar de uma maneira muito grande no final do século XIX e começo do século XX, né? Tá? Além dessas invenções, outras sucediam, embora menos importantes, eram sem dúvida mais espetaculares, como o avião, o submarino, né? Que começa, o avião no caso, começa a ligação entre locais de forma bem mais rápida. O cinema, a sétima arte, que vem trazer diversão para as pessoas que viviam na cidade. Lembrar que essas pessoas estavam apinhadas dentro da cidade, apesar de ser primeiro para a casta mais rica, mas o cinema populariza a arte, né? Ele populariza o acesso das pessoas à imagem, né? O automóvel, como a gente já falou, além das rotativas, o linotipo, que tornaram a indústria do papel e jornal capaz de produzir produções baratas e atingir um público cada vez maior. Então a gente vê até pelo processo da atual epidemia como que a informação é importante e como o duelo da informação é grande, né? Agora, pensemos bem o que era isso no início do século passado. Então essa informação, ela começa a vir com muito mais rapidez aos seres humanos. Lembremos que nós estamos estudando sociologia. O que isto vai causar em matéria de comunicação social, tá? De interação social, processo de socialização vai ficando cada vez mais rápido, cada vez mais veloz, cada vez mais atingindo muito mais pessoas, né? Então, o processo social, ele começa aqui a se acelerar de uma forma absurda, tá? E por isso, essa ciência chamada sociologia se torna cada vez mais necessária. Tudo isso se refletia em um avanço da ciência marcada pelo advento da teoria dos quanta, da relatividade, Einstein, né? Radioatividade, teoria atômica, além de um progresso em outros setores, mais diretamente voltados à aplicação, como as ondas hertzianas, as vitaminas, né, que é uma descoberta muito grande, né, porque para nós que hoje é tranquilo isso, mas para quem morria de escorbuto e não sabia nem porquê, e era a falta de vitamina C, ou o raquitismo, etc. Isso foi uma descoberta muito grande que possibilitou a melhoria da vida ou até a sobrevivência de muitas pessoas. O bacilo de Koch, né? As vacinas de Pasteur,
né? Quer dizer, se nós pegamos aquilo que é a reta histórica, havia uma mortandade de crianças muito grande, muito grande. E se a gente pega a população no final do século XIX, a gente vai ver que ela se manteve constante durante séculos e, de repente, a partir do final do século XIX, começa uma curva ascendente que vão resultar nos 7 bilhões hoje de seres humanos. E uma das características é a vacina de parceira, quer dizer, a vacina vem para prevenir muitas e muitas doenças. Muitas e muitas doenças, que é o mesmo processo que estamos vivendo agora com esse coronavírus, né? Não é, pois, se admirar que vigorasse um estilo de vida Belle Époque com a Exposição Universal, comemorativo do centenário da Revolução, seguido da Exposição de Paris, simultaneamente com a inauguração do metrô em 1900. O último quartel do século fora marcado, além da renovação da literatura, do teatro e da música, pelo advento do impressionismo que tirou a arte pictórica dos ambientes fechados, dos grandes acontecimentos, das grandes personalidades da monumentalidade. Enfim, se voltar aos grandes espaços abertos para as cenas e os homens comuns e para o cotidiano. Tá? Então vamos colocar no seguinte sentido, quer dizer, uma democratização plena da cultura, né? Uma democratização plena da educação, uma democratização de todo esse processo. E também há um processo de diversificação extrema. Esse processo da diversificação extrema vai acontecer todas essas áreas, né? Na literatura, no teatro, na música. Aquilo que era muito homogêneo ao chegar até aqui, agora aqui se diversifica de uma forma extrema. Porque esse homem comum é o que se vê diante dos grandes problemas representados pelo pauperismo, a pobreza extrema, pelo desemprego, pelos grandes fluxos migratórios. Este é o objeto de preocupação do movimento operário, que inaugura com a fundação da CGT, o Congresso de Limoges, uma nova era do sindicalismo, que usa a greve como instrumento de reivindicação econômica, e não mais exclusivamente política. Então, aquele processo que vinha de usar como instrumento político, mas de reivindicação econômica, de consciência de classe, e consciência de classe trabalhadora para conseguir direitos, isso daí é que vai caracterizando o sindicalismo que vai entrar no século XX. É certo que algumas conquistas que se sucedem, como os primeiros passos do Seguro Social e da legislação trabalhista, sobretudo na Alemanha de Bismarck. Mas se objetivam também medidas tendentes a aumentar a produtividade do trabalho, como o Taylorismo. Quer dizer, o Taylorismo é caracterizado, como teoria da administração, um processo de controle total sobre as atividades do operário. E ao ter esse controle total, se imaginava que se obtivesse uma produção maior, né? Então, o Taylorismo abre aquilo que vai ser a futura ciência da administração. Também a Igreja se volta para o problema com a encíclica Renovarum, de Leão XIII, que difunde a ideia de que o proletariado poderia deixar de ser revolucionário na medida que se tornasse proprietário. É a chamada desproletarização, que se objetiva, prole, quer dizer, vem de ter filho, né? Tentada através de algumas soluções milagrosas, tais como o corporativismo, participação nos lucros, etc. Milagrosa entre aspas, porque se apostava demais. Porém, não podemos esquecer que é esse tipo de atitude, principalmente a participação nos lucros, que vai possibilitar o surgimento de uma classe que é a classe média, né? A classe média surge neste processo, em que ela não é possuidora
de meios de produção, nem é proprietária de terra, nem nada disso. Não é proletária no sentido de trabalhar e etc., mas começa a estruturar uma classe que, pela participação nos lucros, começa a melhoria de uma vida, né? Pretende-se, por várias maneiras, contornar a questão social, eliminar a luta de classes, espantalhos do industrialismo. Enfim, estamos diante do espírito moderno. Da École Normale Supérieure, o jovem Davi Emily, tiveram a oportunidade de assistir às aulas de Boutroux, que assinala os principais traços das características da época. Quais são? O progresso da ciência, não mais contemplativa, mas agora transformadora da realidade. Tá? Por que se frisa isso aqui? Lembrar de Augusto Comte, né? A ciência, ela deveria simplesmente ficar trancada dentro dos escritórios e fornecer alguma coisa, etc. Porém, não deveria ser mais do que isso, tá? Progresso da democracia, resultando do voto secreto, que depois vai se estender às mulheres, tá? Que as sufragistas, né? E a participação da participação popular nos negócios públicos, além da generalização e extraordinário progresso da instrução e do bem-estar. Com esse corolário desses traços, o mestre neocantiano ressalta as correntes de ideias derivadas cuja difusão viria a encontrar eco na obra de Durkheim. Então, aspira-se à constituição de uma moral realmente científica. A moral viria a ser considerada como um setor da ciência e condições humanas e não só da patrimônio da religião. A moral se confunde, enfim, com uma civilização. O povo mais civilizado é o que mais tem direitos, e o progresso moral consiste no domínio crescente dos povos cuja cultura seja mais avançada. Tá? Aqui vai falar do processo ainda que continua crescendo, né? Assistindo uma nova vaga do colonialismo, mas agora um colonialismo de navio a diesel, da locomotiva, etc. Durkheim, então, foi um homem que assistiu ao advento de uma expansão do capitalismo e do capitalismo monopolista. E ele viu uma transformação social extrema, tá? Extrema. E, ao mesmo tempo, o aparecimento do socialismo na Rússia. Aquilo que é a Revolução Bolchevique de 1917, mas começa com as primeiras revoluções de 1905. Não nos esqueçamos disso. E aí, então, vamos ver. Agora nós vimos o contexto geral da sociedade no tempo de Durkheim, agora o contexto dos homens do seu tempo, quer dizer, os homens principalmente da ciência, né? Durkheim nasceu em Pinal, departamento de Vaud, e fica exatamente entre a Alsácia Lorena, a 15 de abril de 1858. Lembrar que a Alsácia Lorena é aquele território que ia para a Alemanha, voltava para a França e foi causa de disputa até a Segunda Guerra. Morreu em 1917, família judia. Seu pai era rabino e ele próprio teve seu período de misticismo, tornando-se, porém, agnóstico, né, após sua ida a Paris. Aqui, no Lycée Louis le Grand, em pleno coração do quartier latin, entre a Sorbonne, Collège de France, Faculdade de Droit, preparou-se para o bacharelato, que é o bacharelado, que lhe permitiu entrar na École Normale Supérieure. Bastou-lhes, pois, atravessar a Praça do Panteão para atingir a famosa Rua d'Ulm, sem sair, portanto, do mesmo quartier para completar sua formação. Na Normal, vai encontrar alguns homens que marcaram a sua época. Então, como
Comte teve aqueles cientistas que influenciaram, filósofos, pensadores, etc. Durkheim também vai ter. Entra em 1879 e sai em 1882. Portanto, o título de Agrégé de Philosophie. Portanto, ali se tornar amigo íntimo de Jaurès, que obtiveram o primeiro lugar de classificação em 1876, saíram na agregação em 1881. Foi colega de Bergson, o filósofo da intuição, que entrou igualmente em 1876 em terceiro lugar e saiu em 1881. Dois colegas se notabilizaram. O primeiro filósofo, mas sobretudo como tribuno, líder socialista, que popularizou o defensor de Dreyfus. E acabou por ser assassinado em meio a um clima de tensão política já da deflagração da guerra de 1914. O que é Dreyfus? Dreyfus é um caso famoso na França, que é um dos primeiros indícios do antissemitismo, né? Ele foi condenado não tanto pelo crime que fez, como militar, foi acusado de espião, mas ele foi condenado sem ter culpa, mas simplesmente por ser judeu. Então aqui começa aqueles indícios de antissemitismo que vai desembocar décadas depois na Segunda Guerra Mundial, tá? O segundo filósofo de maior expressão, que é Bergson, adotou a linha menos participante, mais mística, apesar de permanecer no índex do Vaticano, e alcançou os píncaros da glória na Academia, no Collège de France, na Sociedade das Nações e com o Prêmio Nobel de Literatura em 1928. Entre esses dois homens, tão amigos e tão adversos, Durkheim permaneceu no meio termo, em um plano mais discreto. O diretor da Normal era Berceau, crítico literário preocupado com a velha França, e que chama a atenção do jovem Emily para a obra de Montesquieu. Tá? E o que é importante para a obra de Montesquieu? O estudo da sociedade, o entender a sociedade, né? Sucede-o na direção Fustel de Coulanges, historiador de renome, que influenciou o jovem Emily no estudo das instituições da Grécia e de Roma. Então, esse processo de estudo da sociedade, então, tanto da coisa de Montesquieu como das instituições greco-romanas, vai chamar a atenção desse jovem para a sociedade, o estudo da sociedade. Ainda como mestre sobressai o neocantiano Renouvier e, sobretudo, o citado Boutreau. Durante os anos em que ensinou filosofia, em vários liceus da província, Saint-Pan, Troyes, volta o seu interesse para a sociologia. A França, presta atenção nisso, apesar de ser, no certo sentido, a pátria da sociologia, por causa de Augusto Comte, não oferecia ainda um ensino regular dessa disciplina, que sofreu tanto a reação antipositivista do fim do século como certa confusão com o socialismo. E essa certa confusão vem até hoje. Então as pessoas misturam sociologia com socialismo. Socialismo é um sistema, uma ideologia. Sociologia é uma ciência, tá? Agora, o que é importante aqui é por que não era ainda o ensino regular dessa disciplina. Porque simplesmente, como nós vimos em Augusto Comte, não se havia dado método, não se havia dado um objeto específico. Então, por não ter isso, não tinha como fazer com que essa ciência fosse regular dentro do processo ali, tá? Para compensar essa deficiência específica de formação, Durkheim tirou um ano de licença, 1885 a 1886. Se dirigiu à Alemanha, onde assistiu a aula de Wundt e teve a atenção despertada para as ciências do espírito de Dilthey, para o formalismo de Simmel, além de tomar conhecimento direto da obra de Tönnies, que lançara a tipologia de Gemeinschaft e de Gesellschaft. Mas é interessante que a ciência do espírito, quer dizer, é o que nós, das ciências humanas,
né? Esse processo das ciências, diferente das exatas, diferente das ciências biológicas, começa a surgir essa ciência do espírito, que aí vai surgir a psicologia, a geografia social, antropologia, etc., como Tunis, por exemplo, etnografia, etc. Mas é surpreendente verificar que, apesar de certa familiaridade com a literatura filosófica e sociológica alemã, Durkheim não chegou a tomar conhecimento das obras de Weber. E foi por ele este desconhecido também. Então, eles foram contemporâneos, ambos nos seus países, que desenvolveram a sociologia como ciência, porém não se conheceram. Isso não impede Nisbet de dizer que Durkheim, em companhia de Weber e Simmel, tem sido responsável pelas orientações das ciências sociais do século XX. Achava-se, portanto, plenamente habilitado para iniciar sua carreira brilhante de professor universitário, ao ser indicado por Liard Spinat a ministrar aulas de pedagogia e ciência social na Faculdade de Lettres de Bordeaux, em 1887 a 1902. Foi este o seu curso, primeiro curso de sociologia que se ofereceu numa universidade francesa. Então, nesse ponto, ele vai dar esse impulso à sociologia que ela não tinha até então, tendo sido pelo prestígio que se lhe emprestou Durkheim, transformado em Chaire Magistrale em 1896. Nessa idade, não voltada para o comércio do Novo Mundo, floresceram um espírito burguês e republicano, simultâneo com a manutenção do racionalismo cartesiano. Tá? Aí, o jovem mestre encontrou condições adequadas para produzir o grosso de sua obra, a começar por suas teses de doutoramento. Então, primeiro, a tese principal, La Division du Travail Social, que alcançou grande repercussão, publicada em 1893. Foi reeditada no ano em que deixou Bordeaux, em 1902. A tese complementar, escrita em latim, foi publicada em 1892, mas editada em francês só em 1953, sob o título Montesquieu e Rousseau de la Sociologie. Então, logo após, em 1895, publicou a regra de la méthode sociologique, a regra do método sociológico. Então, vamos entender. Com a divisão do trabalho social, ele vai estudar solidariedade social. O que é solidariedade social? É o processo de que nós, por vivermos numa sociedade com um mercado estruturado, com a matéria política, as instituições de ensino, etc., cria um ambiente em que há uma solidariedade, um processo de dependência de um para com os outros. E aí depois nós vamos ver a divisão entre solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, etc. Então, enfim, essa é a primeira visão da sociedade, que ele enxerga a sociedade como se fosse um organismo, né? Um organismo. A partir dessas obras, ele vai deduzir as regras do método sociológico, né? Então, ele vai deduzir as regras do método sociológico. Aí, ele vai poder deduzir que a sociologia é uma ciência e, por ser ciência, ela tem um método. Feito isso, ele aplica uma das suas maiores obras, que é Le Suicide, né? Que é uma aplicação ao estudo do suicídio, mas um estudo que é verdadeiramente sociológico. Assim, num período somente de 6 anos, foram editados praticamente 3/4 da sua obra. Tá? Uma fecundidade teórica aí muito grande. Talvez o curto lapso de tempo entre as principais obras tenha propiciado uma notável coerência na elaboração e na aplicação de sua metodologia com sólidos fundamentos teóricos. Além disso, escreveu uma série de importantes artigos para publicação imediata e outros editados mais tarde.
sobretudo seus cursos que eram sempre escritos previamente. O que surpreende ainda na sua trajetória intelectual não é só referida à fecundidade, mas sobretudo a relativa mocidade que produziu a maior parte de sua obra. Fora de Bordeaux aos 30 anos incompletos, e no decorrer de décadas já havia feito o suficiente para se tornar o mais notável sociólogo francês, depois de que Comte criar essa disciplina. Então, quantos anos? Praticamente quase 100 anos. É preciso não se perder de vista o fato do prestígio intelectual era, no seu tempo, exclusivamente dos velhos. Mas em um dos retratos ou fotos de Durkheim conhecidos fixa os momentos bordelenses de sua vida, os quais se viu foram decisivos. Sua primeira aula na universidade versou sobre a solidariedade social, que é o tema da divisão do trabalho social, refletindo uma preocupação muito em voga na época. Além disso, solidariedade constitui o ponto de partida, não só da sua teoria sociológica, mas também da primeira obra estritamente sociológica que publicou. O esquema durkheimiano, apresentado mais tarde, procura fixar, de maneira bem nítida, esta característica. Sua intensa atividade intelectual pode ser comprovada também pela iniciativa tomada em 1896 de fundar uma grande revista, qual seja L'Année Sociologique, os Anais de Sociologia, que se converteu num verdadeiro trabalho de laboratório, na expressão de Duvignon. Os propósitos enunciados no prefácio do primeiro volume não são apenas apresentar um quadro anual do estado em que se encontra a literatura propriamente sociológica. Então, ele estrutura uma revista também que vai dar o balanço da ciência na época, né? Que constituiria uma tarefa restrita e medíocre. Para ele, sociólogos necessitam, e aí, aqui da própria revista, é de ser regularmente informado das pesquisas que fazem nas ciências especiais. História do direito, dos costumes, das religiões, estatística moral, ciências econômicas. Por quê? É aí que se encontram os materiais com os quais se deve construir sociologia. Então, o sociólogo, diferente do antropólogo, ele não vai muito... Depois, aí na ciência vai se desenvolvendo, sim. Mas aqui nesse período, o sociólogo é visto como um cientista de gabinete. Então, ele vai pegar os dados que essas ciências especiais aqui, como etnografia também, como outras, ele vai pegar esses dados para analisar esses dados, principalmente estatísticas, né? Então, ele pega esses dados para poder analisar. Uma peculiaridade curiosa relacionada com o referido desconhecimento mútuo de Durkheim e Weber reside no fato daquele ter publicado em L'Année, 1906, uma resenha de um livro de Marianne Weber, nada menos que a mulher de Max Weber, trata-se de Frauenmutter in der Rechtentwicklung, publicado em 1907, que parece ter interessado a Durkheim por suas preocupações com o problema da família e do matrimônio. Ele critica o simplismo da argumentação de Madame Weber ao desenvolver a sua tese de que a família patriarcal determinou a completa subserviência da mulher. Mas isso aqui é só curiosidade, mas é para mostrar que eles realmente não se conheceram, né? Em Bordeaux, teve como colegas os filósofos Ramelin e Rodier, esse comentarista de Aristóteles e aquele discípulo de Renouvier, tendo-se, porém, mais tarde, mais que o idealismo hegeliano, do que o criticismo kantiano. Ao deixar essa cidade, sucedeu Gaston de Richard, seu antigo colega da Normal, mas que, dissidente mais tarde de L'Année, veio a se tornar um dos maiores críticos de Durkheim. Este, por sua vez, empreende uma segunda migração da província para a capital, como intelectual francês,
que se projeta. Em Paris, ele sai então do interior, vem para Paris, é nomeado de Buisson, assistente de Buisson, na cadeira da ciência da educação, na Sorbonne, em 1902. 4 anos após, com a morte do titular, assume esse cargo, mantém a orientação laica imprimida pelo seu antecessor, mas em 1910 consegue transformá-la em cátedra de sociologia, que pelas suas mãos penetra ainda assim no recinto tradicional da maior instituição universitária francesa, que é a Sorbonne, consolidando, pois, o status acadêmico dessa disciplina. Então, ele consolida a sociologia como ciência na França, né? Suas aulas na Sorbonne transformaram-se em verdadeiros acontecimentos, exigindo um grande anfiteatro para comportar o elevado número de ouvintes, que afluíam por vezes com 1 hora de antecedência para obter lugar onde pudessem ver e ouvir o mestre, já então definitivamente consagrado. Então, Durkheim, no final do século XIX, que início do XX, em 10 anos, ele consolida praticamente a sua obra, e aí, vindo para Paris, ele se consagra então como intelectual nesse processo. Tá? O ambiente intelectual foi para Durkheim como uma água para o peixe, o que ele herdou de seu pai e transferiu a seus filhos. Seu filho morto na guerra preparava um ensaio sobre Leibniz. Sua filha casou-se com o historiador Halphen. Seu sobrinho, Marcel Mauss, tá? Então, Marcel Mauss, tornou-se um dos grandes antropólogos, colaborador com o autor de Qualche forme primitive de classificação, que vai ser, dentro dela, a partir dela, a sociologia da religião de Durkheim. E Marcel Mauss é um expoente em matéria de antropologia, né? A família praticamente se estende a seus discípulos, que se caracterizam no estudo sobre a Grécia, Lotes, Celtas, Hubert, a China, Granet, o norte da África, Maunier, o direito romano de Clarion. Os mais numerosos tornam-se membros do que ficou conhecido como a Escola Sociológica Francesa, além de Mauss, Fauconnet, Davy, Halbach, Simiandi, Bauglet, Lally, etc. Trata-se de uma verdadeira escola que não cerrou até hoje as suas portas. Então aqui é mais esse passeio histórico, para que depois, a hora que entrar dentro da ciência em matéria de sociológica, a gente possa aí ter um maior alicerce. Alguma palavra sobre a avaliação, que alguns levantaram algumas dúvidas, então é bom aqui a gente solucionar essas dúvidas. Então, quando foi pedido sobre uma realidade, sobre uma instituição, uma análise sociológica. Quando foi colocada a questão lá do texto sobre o café, era só como exemplo de uma análise sociológica. Então, o que se pedia era essa verdadeira análise, mas qual o viés dessa análise? Através dos elementos que nós tínhamos dado dos conceitos sociológicos. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, a biblioteca. Tá? Biblioteca é uma instituição, livros para emprestar livros. Tá? Então, o que o aluno poderia trabalhar? Primeiro, em 1 ou 2 parágrafos, ele falar, como muitos fizeram, sobre a história da biblioteca, vai falar da Biblioteca de Alexandria, vai falar sobre a invenção da escrita, 4.000 antes de Cristo, faria um passar nesse sentido, né? E depois entraria na biblioteca como instituição hoje, que é organizada principalmente pelo Estado, né? Que tem funcionários que trabalham e que controlam entrada e saída de livros, e um ambiente de consulta, de leitura e de estudo, né? Então, como popularização da cultura. Então, o que poderia trabalhar? Dentro da estrutura de socialização, falar o que é a biblioteca como instrumento de socialização humana através do conhecimento. Então, poderia desenvolver nessa área.
Em matéria da estrutura, o funcionário e os que são lá os consultores, as pessoas que vão consultar os detentos. Então, a relação de um e de outro, né? Relação de responsabilidade, relação de orientação, relação de educação, né? E de consciência cultural, tá? Então, poderia trabalhar isso tanto aqueles que são os atendentes, quanto aqueles que participam desta vida que é a biblioteca. Coerção social, o processo do aprendizado da convivência numa biblioteca. Então, poderia-se trabalhar dessa maneira para mostrar o que é uma coerção social, que é feita através da primeira placa, que é o silêncio, por exemplo. Então, poderia-se trabalhar desta maneira, por exemplo, né? Como o controle social já falou, agrupamento social é realmente ínfimo, né? Em matéria de outra, da interação social, poderia trabalhar como a interação social é propícia lá dentro, como dentro dessa interação social e dentro desse processo, essa interação social, lembrar lá de público, né? Lembra que a gente falou que seria atingido não somente pela presença, mas até distante no tempo e no espaço. A biblioteca é um processo em que um autor e vários autores atingem leitores, mas eles estão, e atinge esse público, mas eles estão completamente distantes no tempo e no espaço. Então, poderia se trabalhar dessa maneira, tá? O perigo, o que alguns caíram é o quê? Investir muito em história, ou não discorrer muito sobre isso, e aí alguns problemas surgiram nesse ponto, tá? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.